Olá, meus amigos. Bem, meu nome é Valmir Cardarelli. Para quem não me conhece, eu sou o diretor da Academia Escola de Filosofia Livre e estamos sediados aqui em São Bernardo do Campo. Estamos aí abrindo algumas aulas no YouTube, aproveitando esse período muito complicado que estamos vivendo, até para gerar aí uma opção daquelas pessoas que estão em casa, acolhidas aí na sua casa, e de repente possa ter aí contato com a filosofia, de alguma maneira, com algum tema que lhe interesse, e quiçá abrir uma nova consciência. Albert Einstein tem uma frase muito bonita que eu conheci, que ele dizia o seguinte, que toda consciência que um dia se abre para o novo, jamais retornará ao que era antes. E a filosofia é isso. A filosofia nos apresenta uma forma diferente de enxergar as coisas e nos abre uma nova consciência para a vida. Bem, então aí aqueles que quiserem se inscrever no nosso canal, fiquem à vontade, dar o nosso like, etc. Porque, na verdade, nós não somos uma entidade com finalidade lucrativa. Pelo contrário, a Academia é uma associação sem finalidade lucrativa, onde todo o nosso trabalho ele é voluntário, inclusive esse aqui que eu estou fazendo, tá ok? E nosso objetivo, nosso propósito, quando pedimos isso, é para que seja divulgado a filosofia de alguma maneira para as pessoas, mesmo aquelas que estejam distantes de São Bernardo do Campo, que possam ainda ter a oportunidade desse contato. Bem, o tema hoje, peguei esse tema que eu julgo muito importante sem exceção, para todos os homens e mulheres, que é o tema da superação. Então hoje nós vamos abordar essa questão, superação. O que é superação e como nós podemos nos superar, se isso é possível ou não, e onde entra a superação em nossas vidas. Então, a primeira questão que eu posso chamar a atenção para a própria palavra, né, a superação. Superação, ela é uma conjunção entre duas outras palavras, onde a primeira é a super, que é um superlativo de superioridade, né? Super, aquilo que é mais, ok? Aquilo que extrapola a normalidade. Então, super. Aí nós temos um supermercado, é um mercado muito grande. O super-homem é um homem que extrapola as condições humanas. E a palavra ação, que propriamente dita, acho que não precisa de muita explicação. Ação novamente é aquilo que a gente se propõe a fazer, exatamente a descida de um princípio da vontade na matéria. Então isso é a ação, ok? Então nós temos a superação. Superação, no sentido denotativo, seria a superação de algum mal, de alguma situação que todos nós queremos deixar para conquistar uma nova situação, uma nova proposta. Então a superação ela vai entrar em todos os aspectos da nossa vida e também vai abranger todas as idades, seja lá a idade infantil de uma criança, de um jovem, né, de uma pessoa já mais madura, de um ancião. Todos nós precisamos, estamos necessitando de uma superação a todos os momentos. A questão aí é tomar consciência disso. Bem, vamos fazer primeiro uma análise, uma forma talvez diferente de nós enxergarmos a questão da superação, ou começarmos por algum ponto, é que eu queria chamar a atenção para a figura do super-herói. Um super-herói. Então o que é um super-herói? O super-herói para nós é sempre uma referência maior, uma referência que está à frente do nosso passo. Um super-herói. O primeiro super-herói que nós conhecemos nas nossas vidas, ainda muito jovens, muito crianças, com certeza são os nossos pais.
é o nosso pai. Gente, a criança, ela sempre olha para o pai, os pais, como alguém perfeito, como alguém superior, como alguém adiantado na fase da vida, alguém que ela pode se espelhar para conseguir atingir o seu melhor. Então, daí sempre a responsabilidade, né, de ser um pai, de ser uma mãe, porque você é uma referência para o seu filho, primeiramente para o seu filho. Né? Então, é por isso que dizemos sempre da filosofia que o pai e a mãe são os primeiros professores dos filhos, das crianças. E as crianças, elas sempre aprendem com o exemplo. Então, vale muito mais um exemplo bem dado do que 500 ou 1000 palavras, orientações que você possa dar para o seu filho, ou para qualquer criança, seja isso numa escola. Então, o exemplo, ele sempre vai prevalecer sobre a palavra. E esse fato por si só, ele já demonstra a responsabilidade, né, de todo o herói, ou de todo o pai, de toda a mãe, ou de todo aquele que sobressai na sociedade. Daí que o cargo sobre essas pessoas recai também com um peso maior, porque ele é proporcional à responsabilidade e à posição dessa pessoa com relação ao mundo, incluindo aí os seus filhos. Então, nós temos aqui a superação, né? Primeiramente, no primeiro momento, colocada nos nossos pais. E por que não dizer que depois aí do advento das revistas em quadrinhos, da televisão, né, de outros meios aí de comunicação, o Walt Disney, por exemplo, o Walt Disney, quando ele faz todo aquele trabalho dos desenhos, etc., ele cria muitos super-heróis. Então são muitos super-heróis que são criados, né, e através do Walt Disney foram aí disseminados na sociedade e pelo mundo. Então, nós sempre tivemos contato desde criança com super-heróis. Aí cada um vai ter o seu super-herói predileto, o seu super-herói preferido, na verdade. No entanto, todos esses super-heróis, com certeza, eles vão trazer algumas características em comum. Né? Então nós temos lá, vamos fazer aqui um ensaio de alguns super-heróis. Você pode ter aí o Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha, ele tem características básicas, muito parecidas com o Batman, por exemplo, né? Ou com o Superman, ou com o Capitão América. Esses são os nossos super-heróis. Parece que fazem bastante sucesso no cinema, né? Atualmente. Se tem lançado muitos filmes aí de super-heróis. E por que isso? Porque, na verdade, nós criamos um arquétipo, né? Nós, homens. Eu não estou me referindo somente às crianças. Eu disse que começa lá na infância. Enquanto criança, nós criamos sim arquétipos. Então, o que é um arquétipo? Um arquétipo é uma ideia perfeita de algo. Então, nós projetamos um arquétipo, podemos projetar um arquétipo numa pessoa. E sempre precisamos disso. Se nós voltarmos na história e procurarmos, por exemplo, na Grécia, ou em Roma, nós tínhamos as figuras, não exatamente dos super-heróis, né, nessa palavra, mas nós tínhamos os semideuses, por exemplo, como Aquiles. Aquiles era um semideus. Então você tinha a construção de duas pessoas, um deus ou uma deusa, e um ser humano comum, ou um homem ou uma mulher. Isso era muito comum na mitologia greco-romana, assim como em outras mitologias do planeta. Nós podemos encontrar outras formas de heróis, de heroínas, nas civilizações, sejam elas quais forem. Você vai encontrar isso no Oriente, no Ocidente também, e sempre encontraremos a esses heróis disfarçados, né? Ou de semideuses. Por que um semideus? O que era um semideus?
Um semideus é aquele que não chega a ser um deus, no entanto, ele não é um homem comum. Ele não é um homem que detém as problemáticas comuns do dia a dia, os nossos defeitos, as nossas problemáticas. Daí que eles se diferenciam de nós. Então estariam, vamos dizer assim, um patamar à frente da humanidade, do homem, homem e mulher, né? Eu me refiro. Então, vocês podem perceber que sempre na história das civilizações, vocês vão encontrar semideuses ou referências, como era, por exemplo, o Tumi, né, para os pré-colombianos, e tantos outros. Mas, atualmente, como nós perdemos essa questão da mitologia, né, isso ficou, de certa forma, ultrapassado para a nossa civilização, nós nos apropriamos de outras formas para mostrar as mesmas coisas. E uma delas, então, foi a figura dos super-heróis, que estão aí espalhados. Aliás, há super-heróis para todos os gostos, não é? E eu queria, então, partindo daí, construir uma ideia sobre a questão do super-herói, dos super-heróis, o que há de comum entre eles. Né? Porque o que há de diferente nós sabemos. Né? O Homem-Aranha tem algumas características que o Superman não tem, o Super-Homem não tem. Outras que o Batman tem e que o Super-Homem não tem, o Capitão América não tem. Então, eu não estou me falando dessas características mais específicas. Mas, quando nós estudamos a base, como eu já disse, vamos encontrar algumas. Por exemplo, uma delas é o poder. O poder. Então, quando nós analisamos qualquer super-herói, ele vai ter algum poder além do homem comum. Né? Ou ele vai ter ali uma visão de raio-x, onde ele vai ter uma possibilidade de enxergar, transpassar uma parede, não é? Ou ele vai ter uma habilidade de saltar, não é? Como o Homem-Aranha, de, sei lá, lançar uma teia. Ele vai ter uma força física superior, como é o caso, por exemplo, do Hulk, não é? E tantos outros. Alguns vão associar outras habilidades, não só uma habilidade específica, mas outras habilidades que ele possa acumular como super-herói, tá certo? Muito bem, e uma delas então é o poder. Depois eu vou fazer uma estratificação melhor disso, né? No primeiro momento vamos pontuar quais são essas diferenças entre um super-herói e um homem comum. Muito bem, uma outra questão do super-herói que podemos destacar é a discrição. Né? Todo super-herói, ele evita de aparecer como ele de fato é. Então, pode perceber que todos eles, talvez com raras exceções, ele tem uma vida dupla. Então, ele tem uma vida comum, que é uma vida onde ele se disfarça, né? E uma outra vida onde esse super-herói, ele de fato exerce a questão da missão dele, né? Que é a missão do super-herói. Então, pode perceber que o Batman, por exemplo, né? Depois que ele entra ali na caverna, ele vai se disfarçar, né? Ou tira a máscara, quando ele vai se disfarçar, coloca aquela máscara, aquela capa, etc. Ninguém sabe qual é a identidade do Batman. Né? O Homem-Aranha, da mesma maneira, né? Na hora que ele tira aquela roupa dele, etc., né? Ele adota ali a identidade civil dele. Então ninguém consegue identificar quem é um e quem é outro. Ok? Uma coisa que eu acho que talvez seja uma exceção, uma coisa que eu nunca entendi, é o disfarce do Superman. Né? Ele coloca um óculos, imagina, empresta seu óculos para mim, Lu. Imagina aqui, eu sou o Valmir, né?
Aí eu coloco o óculos e você já não identifica mais quem é, né? É uma coisa absurda. Obrigado. Eu fechei os olhos, porque se eu olhar pelo óculos dela, eu fico tonto, né? Mas é uma coisa absurda, eu acho. Mas, né, isso não muda aqui o nosso exemplo e o nosso estudo sobre os super-heróis. Então, o que vem a ser a descrição? Né? A descrição é essa coisa que ele não quer ser identificado, tá ok? Outro ponto do super-herói, vou colocar minha colinha aqui, ele é sempre justo, não é? Vocês lembram de algum herói, algum super-herói, um herói que não trabalhe em prol da justiça? Eu até tentei procurar algum, porque todo aquele que não trabalha em prol da justiça, né, visando e mirando a justiça, ele não é um super-herói, ele é um vilão, né? A gente vai falar do vilão. O vilão é outra coisa. Mas todo super-herói, ele com certeza, ele busca produzir a justiça social. Ou seja, mesmo que seja de outro planeta, que é o caso lá do super-homem, né, o Superman. Ele vem à Terra, a Terra acaba aceitando, né, porque ele perdeu o planeta de origem, e aí ele na Terra, ele acaba ajudando o planeta como ele pode, ok? Sempre procurando a justiça. Da mesma maneira os outros, Batman, etc., que brigam, lutam pelos oprimidos, pelos injustiçados, procurando restabelecer aí uma ordem, uma justiça. Poderíamos pontuar uma outra questão. Todos eles são destemidos. Todos eles são destemidos, ou seja, eles arriscam suas vidas, a sua existência, em prol de uma missão. Não tem medo, tem medo, porque o medo seria bloquear a própria ação heróica dele. Então ele se dispõe do medo, não se dispõe do medo, melhor, né? Não trabalha, toda a atividade dele, ele não é de coragem, ou seja, ele não fica dependendo aí do medo. Olha, gente, vamos fazer uma análise, eu vou parar nesses 4, embora haja outros, para a gente poder raciocinar, não vai prejudicar o raciocínio. Vamos analisar cada um deles. O poder, na verdade, que tanto nos encanta nos super-heróis, nos semideuses, ou qualquer outra referência que nós temos, esse poder, ele é conquistado. Esse poder é conquistado. Tudo isso, então, faz parte aqui da superação, né? Porque a superação é uma ação superior, é uma ação excessiva, uma ação além do normal, né? Então, além do normal, você precisa ter um poder. Mas o que é o poder, efetivamente? Como nós podemos entender o poder? Será que o poder, de fato, ele está fora do nosso alcance humano? Essa que é a questão filosófica. Será que o poder só cabe aos super-heróis? A gente senta no sofá, ou senta lá numa poltrona de cinema, você assiste lá um filme, um seriado, etc., se projeta naquilo, mas a pergunta, e você, e o seu poder? Será que o seu poder ele não está latente? Será que quando nós nos inspiramos num super-herói, talvez não seja o caso de nós quebrarmos essa separatividade entre nós e esse super-herói e entender que o poder, ele não só pode, como ele deve ser desenvolvido em nós. Como que isso pode acontecer? Então vamos lá. Poder. O que é exatamente o poder? Eu tenho um exemplo que eu tenho dado em aulas, que um dia me veio à mente, que eu acho esse exemplo muito claro, ele ajuda muito no entendimento. Uma coisa simples. Imagine o seguinte, uma locomotiva, é um trem, uma locomotiva com um trem, carregando um trem, é algo que impõe medo, né? Tanto é que provavelmente todo mundo aqui já se utilizou de um trem. Quando ele está chegando na plataforma, você se afasta, porque a força, o peso,
pelo tamanho, etc., pela velocidade, quando ele está ali na plataforma, é muito capaz de ele te arrastar, né? Até colocam ali uma linha, né, amarela, ali uma linha, para que você mantenha uma certa distância de zelo, né, de segurança, para que não haja nenhum acidente. Então, uma locomotiva carregando um trem é poderosa? Sim, é muito poderosa. Quando se atrela os vagões, ela pode tanto levar pessoas quanto levar cargas, milhares e milhares de toneladas de carga. Uma locomotiva pode fazer isso. Então ela é poderosa? Sim, com certeza. Acho que ninguém vai discordar disso. No entanto, e se ela estiver fora do trilho? Ela é poderosa ou ela é um problema? Essa que é a questão, ela passa a ser um problema. Então, o poder, na verdade, o poder de uma pessoa ou de cada coisa somente existe na medida que ele está no trilho. Então, o que é estar no trilho? Para um trem, fácil entender, o trem está no trilho. Mas e o homem? E você? Qual é o seu trilho? Essa que é a grande questão. Então, eu diria para você que o seu trilho, sem medo de errar, é a sua missão. A sua missão como ser humano. A sua missão. Então, qual é a minha missão? Talvez você esteja se perguntando, qual é a minha missão? Olha, eu posso dizer para você que a sua missão, de uma maneira geral, uma maneira genérica, a sua missão, ela está muito perto de você. Muito perto, muito próximo. A nossa missão, ela não pode estar afastada. Eu vejo muitas pessoas, às vezes chegam para mim, né, como estamos falando aqui do meio filosófico, muitas vezes elas chegam aqui na escola e dizem, olha, minha missão é ajudar os outros, eu vou então lá para a África, cuidar das pessoas necessitadas, ou então eu vou lá para a Amazônia, cuidar dos índios. Eu falo, olha, cuidado, você pode estar sendo enganado, porque a sua missão, com certeza, ela está muito próxima de você. Provavelmente é você que não está vendo. Talvez não seja necessário que você abandone tudo, abandone sua família, abandone teu país, teu estado, tuas coisas, né, para ir para um outro país diferente, né, querer ajudar as pessoas. Talvez isso seja um grande engano e uma visão distorcida do que seja o poder. Então observe no super-herói que o super-herói ele não se esforça muito para achar a missão dele. Todo momento estão precisando dele. E muito perto. Muito perto. O Batman, que eu saiba, ele está lá em Gotham City. Nunca eu vi um seriado, um filme, ou um desenho, um gibi, que mostre o Batman em outra cidade, por exemplo. Eu nunca vi o Batman ir para a África. Eu nunca vi o Batman, por exemplo, ir lá para o Japão. Eu nunca vi o Batman na Rússia. Talvez alguém tenha visto, não sei, eu pelo menos não vi. Então, o que isso significa? Significa que a tua missão está muito próxima, e eu vou pontuar isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu vejo muitas pessoas, como esse exemplo que eu disse, que querem ir para a África e tal, eu vejo muitas pessoas, como eu tive uma amiga, faz muito tempo isso, eu lembro que ela me disse assim, ela falou, Valmir, eu vou sair de casa e eu vou para prestar um trabalho voluntário no Nordeste. Nordeste? Eu falei, poxa vida, mas Nordeste, mas você mora com a sua mãe, não é? E como que vai ficar a sua mãe? Ah, não, minha mãe, ela acaba se virando, sabe? Ela não é tão de idade, ela dá um jeitinho nas coisas e tal. Eu falei, olha, aliás, ela perguntou a minha opinião. Eu falei, já que você está perguntando a minha opinião, eu vou dizer então, né? Você deu a brecha para eu entrar. Eu falei, talvez a sua missão não seja ir para o Nordeste, talvez isso seja, de certa forma, uma vaidade,
uma máscara que você esteja querendo utilizar, uma fuga da tua própria missão. Como assim? Sim, porque é comum eu ver pessoas lutarem pela floresta amazônica, saírem com cartaz pela rua, e elas não conseguem regar a samambaia, a samambaia da mãe que está em casa, não conseguem dar água para a planta, para a árvore que a prefeitura plantou na calçada, na frente da casa dela. Ela diz que é responsabilidade da prefeitura. Se a prefeitura plantou, agora ela que tem que vir dar água, ela que tem que vir podar, ela que tem que vir dar algum ingrediente que a planta possa necessitar, ela que tem que vir e colocar lá a estaca de proteção enquanto ela é um broto. Bom, eu penso assim, eu acho que a tua missão, ela está muito próxima, e ela tem muito a ver com dar o melhor de nós em cada coisa que nós fazemos na vida. Então, a missão, ela não é uma coisa específica, ela é um conjunto de tarefas, ela é um conjunto, é um estado, inclusive ela muda de acordo com a tua etapa da vida. Então, por exemplo, uma criança, ela tem uma missão, que então é a mesma de um adolescente, que não é a mesma de um adulto. São missões diferentes. O dia que você for um avô, a sua missão muda, é diferente de ser um pai. O dia que você se torna um pai, é diferente da missão daquele que é solteiro, que não tem filhos. O dia que você se torna um adolescente, a sua missão vai ser diferente daquela criança. Então a questão toda é sempre nós darmos o melhor daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nesse caso específico dessa amiga que veio fazer esse comentário comigo, ela ficou pensando. Eu falei, olha, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Você vai deixar a sua mãe sozinha, né, que não é uma pessoa jovem, tão jovem, que eu sei disso, eu a conheço, para ir para um outro estado, talvez colocar isso no Facebook, né, que você está fazendo uma viagem, que você está se entregando a um trabalho voluntário, etc. Ou isso é uma fuga, ou isso acaba sendo talvez uma máscara, mais uma das máscaras que a gente usa para disfarçar a nossa incompetência e a nossa não caminhada no nosso trilho. Então a questão é sempre achar o nosso trilho. E o nosso trilho, gente, tenha certeza, ele está muito próximo. Não fosse isso, porque eu estou falando isso com tanta certeza, não fosse isso, gente, você não teria nascido nesse país, nesse estado, nessa cidade, não estaria desta família. Então, esta família que você, de certa forma, inconscientemente escolheu por conta do teu karma, por conta da sua atração, uma lei da atração, que aliás vai ser a próxima aula a ser gravada, a lei da atração, inconscientemente, com parte consciente, parte inconscientemente você escolheu essa família, então tem tudo a ver o fato de você ter nascido ali. Ora, pois é, então por que não colocar a nossa atenção nas coisas próximas, né, e deixarmos de sermos hipócritas e queremos abraçar coisas grandes, quanto as pequenas nós não conseguimos dar conta. E quando nós fazemos com mau gosto, não damos o nosso melhor naquilo. Então esse é um ponto que fica para reflexão. Uma outra questão, que eu numerei aqui como segundo, é a descrição de todo herói, de todo super-herói. Eu disse aí que ele usa máscara, ele não quer ser reconhecido. Você pode dizer, talvez, por que ele não quer ser reconhecido? Medo de morrer? Eu creio que não, porque imagine se você fosse o super-homem, aquele que se disfarça com óculos, né? Medo de morrer do quê? Se nenhuma bala perfura ele. Não entendo, né? Talvez medo da criptonita. Acho que não é todo mundo que vai ter uma criptonita, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, esse aspecto, há uma faceta por trás disso, há um ensinamento, né, por trás dessa questão do super-herói sempre se utilizar ali de uma máscara, de uma identidade ficcionada, vamos dizer assim, uma ficção, né? Por que ele faz isso? O que está por trás disso? É uma grande virtude que carrega os semideuses e os super-heróis. A virtude, essa virtude eu posso dizer, pelo vício, a não vaidade, o inverso, né? Essa virtude é a virtude da ação
pela a ação, pelo dever. Isso é a virtude, né? A não virtude é a vaidade, ou a pedância. A vaidade ou a pedância, é o contraponto. Então vamos lá. Quando os super-heróis, seja ele qual for, da sua preferência, ele faz um ato heróico na sociedade, ele prende um bandido, ele salva a mocinha, ele salva o planeta, o que ele pede em troca? O que o super-homem já pediu em troca? O que o Batman já pediu em troca? O Homem-Aranha, o que ele já pediu em troca? Ele fez alguma barganha com o poder público, com o Ministério da Justiça ou com o Departamento de Segurança do Estado? Ele já pediu algum dinheiro, já pediu algum aplauso? Ele pediu talvez alguma estátua que levasse o nome dele na entrada da cidade? Não, pelo contrário. Ele prefere o anonimato. Por que isso? Porque, como eu disse, aí está uma grande virtude, a discrição. A discrição, gente, é você exatamente fazer as coisas que devem ser feitas, dar o teu melhor, sem a pretensão do resultado, sem a pretensão de algo em troca. Eu sei que isso não é fácil de entender, muito mais difícil fazer. É muito mais difícil fazer. Bem, então aqui eu poderia falar que a verdadeira discrição, ou seja, esse ato que nós fazemos, o ato que nós fazemos sem a pretensão do resultado, eu posso chamar isso de amor. Vai ser com certeza um tema que eu vou gravar uma aula só sobre o amor, o que é o amor. Ok? Em terceiro lugar, a questão da justiça. Todo herói, todo super-herói, ele procura a justiça. Ora, a justiça, o que é exatamente justiça? Segundo Platão, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Então Platão dizia assim, é tão injusto você tratar duas pessoas que são diferentes da mesma forma, como tratar duas pessoas iguais de formas diferentes. A injustiça está nos dois aspectos. Ou seja, para ele, justiça seria você dar às pessoas aquilo que é adequado a elas. Então, o princípio de justiça está sempre ali. Dar aquilo que cada um merece, dentro daquilo que ele mereceu por conquista. Então, isso é justiça. Quando nós desequilibramos isso, estamos necessariamente caindo na injustiça. Daí podemos tecer uma série de raciocínios, de erros sociais, onde nós entendemos justiça, damos o conceito de justiça distorcido, e esse conceito de justiça distorcido vai levar a outros erros. Isso é muito comum da sociedade. Então, percebam que a superação visa isso. E, em último, são destemidos, ou seja, os super-heróis eles não temem, eles não têm medo. Por quê? Porque estão imbuídos de um poder, estão imbuídos de amor e de justiça. Então, eles não têm exatamente ao que temer. Ok? Bem, agora eu vou colocar isso dentro de uma outra questão que para mim é primordial como filósofo, que é a questão da missão de cada um. A missão da humanidade é a missão individual de cada um. Vocês já perceberam, não sei se estão raciocinando, que na verdade nós somos encantados, nós somos enamorados por essa figura do super-herói ou dos semideuses, exatamente por conta disso fazer uma intersecção com o nosso motivo, a nossa missão, o nosso motivo pelo qual vivemos, a grande razão pelo qual nós existimos. Ou seja, a humanidade como um todo está atrelada a uma lei da evolução. Essa lei da evolução, necessariamente, ela vai ocorrer de uma maneira ou de outra. Ela vai acabar ocorrendo. E quando nós ansiamos, as pessoas um pouco mais espertas, que começam a ansiar, a enamorar-se por um super-herói, em um segundo momento, onde ela entra nessa questão da missão dela, e por que não ela se tornar um super-herói na vida? Por que não fazer isso? A
Aliás, esse é o desafio do homem. É para isso que nós estamos aqui no planeta. Não estamos aqui a passeio, estamos aqui a trabalho. Se alguém se enganou, muito embora, num instante a gente possa ir tomar nossa cervejinha, ver nosso futebol, podemos fazer essas coisas que fazem parte da vida, isso é o recheio da vida. Mas o cerne da questão pelo qual nós estamos aqui no mundo é trabalharmos por uma superação. Esse é o aspecto filosófico. É lógico que nós temos as superações das questões básicas da vida, como, por exemplo, eu já vi isso, uma moça, isso foi num programa de televisão, ela não tinha os 2 braços. Imagina isso. Imagina se a gente com 2 braços não consegue fazer aquilo que tem que fazer, imagina você sem os 2 braços. E eu tive certeza de que tudo é possível um dia que eu vi esse programa. Eu olhei o que ela vai fazer. Aí fiquei curioso. Eu falei, olha, ela vai dar aqui um exemplo de superação. Simplesmente trouxeram um violão para ela. Ela tocou o violão com os pés. Isso eu vi na televisão. Aliás, tocou melhor que eu. Eu fiz aí um cursinho popular de violão. Eu percebi, eu falei, nossa, ela toca melhor que eu. Alguém deve estar pensando, nossa, você toca mal também. Também. Mas ela tocou o violão com os pés. Poxa, gente, isso é uma superação. Quando a gente olha uma coisa dessa, quantas pessoas também já superaram suas questões de saúde, doenças, problemas financeiros, tudo isso você vai acabando colocando para fora poderes latentes que estão em nós e que são possíveis de se colocar para fora. Então o que eu quero dizer com isso? Que ser um super-herói é para todo mundo. Você deve buscar isso a partir de hoje. Só para encerrar, eu quero pontuar 3 coisas que são muito importantes para aqueles que querem se tornar, de fato, um super-herói, e aqueles que querem se superar, seja no que for, a dica para a superação. Em primeiro lugar, estabeleça uma meta clara. Estabeleça uma meta clara. O que você quer da vida? Estabeleça. Seja financeira, seja de saúde, sejam ambas, seja o que for. Eu quero ser um super-herói. Eu vou hoje procurar. Estabeleça essa meta. 2. Comece pelas pequenas coisas. Comece pelas pequenas coisas. Ou seja, uma vez estabelecido a meta, não seja vaidoso, não queira fazer as grandes coisas, deixe as grandes coisas para o Batman, para o Superman. Você há de começar pelas pequenas coisas. Por isso que eu disse, eu vejo muitas pessoas querendo mudar o mundo, no entanto elas não conseguem arrumar a cama, elas não ajudam a mamãe e o papai a lavar a louça. Isso não faz sentido. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a vaidade nos faz nos projetar nas grandes coisas. As pequenas coisas da vida são essas que vão te transformar. Tenha certeza disso. E o terceiro ponto, aceite-se ao mesmo tempo e conhecer a si mesmo. O conhecimento de si mesmo e a aceitação de si mesmo é fundamental, é um passo básico. Então, eu quero dizer com isso o seguinte: quem sou eu? Quais são as minhas debilidades? Quais são as minhas virtudes? Eu tenho que fazer um mapeamento. Eu faço o meu mapeamento. E aí, definindo uma meta, eu consigo começar pelas pequenas coisas. Então eu vou me aceitar. Isso é um aspecto do amor próprio. A minha aceitação, o meu reconhecimento dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes. Então você vai identificar, vai mapear onde você deve melhorar, onde você deve trabalhar a si mesmo, né? No sentido de se superar aquilo. Então, seja qual for a sua debilidade, se ela for financeira, se ela for um defeito físico,
se for um problema de gagueira, não importa o que seja, não importa o que seja, estabeleça essas 3 coisas simples na sua vida. Né? E a meta do super-herói. Eu vou atingir, estabeleça essa meta, e com o tempo, na medida que você vai conquistando essa meta pré-estabelecida, na primeira meta, estabeleça uma segunda, depois uma terceira, e aí, assim sucessivamente. Tá ok? Bem, espero que essa aula aí tenha tocado o coração de alguém, tá certo? Pensem no assunto, estudem, reflitam sobre isso e façam a liçãozinha de casa. Ok? Muito obrigado.